E aí galera, vídeo novo para vocês. Hoje vou dar uma dica sobre pilhas, eletroquímica, assunto recorrente nas provas. Se liga na missão! Então vamos lá na nossa videodica de hoje. Como eu falei para vocês, vamos falar de eletroquímica, pilhas. Lembrando que pilhas é o assunto mais recorrente em eletroquímica, mas a gente também tem eletrólise, certo? Então aqui eu vou colocar uma pilha para vocês, uma pilha que está interligada com um fio, ela está desligada nesse momento. Eu tenho uma placa de zinco, tenho uma placa de cobre, uma solução de sulfato de cobre, uma solução de sulfato de zinco e uma ponte de salina. No momento em que eu ligar essa pilha, vai ocorrer uma reação de oxirredução. É uma reação simultânea onde alguém perde elétrons e outro ganha elétrons. Então, nesse caso aqui, quando eu ligar a nossa pilha, os elétrons vão fluir do zinco para o cobre. Vou ligar aqui para vocês para a gente exemplificar. Então, olha lá, liguei a nossa pilha, ficou verdinho aqui. O zinco ele começa a ceder elétrons para o cobre, nesse sentido aqui. O cobre recebe os elétrons e o cobre que estava na solução, ele começa a se depositar na placa. E o zinco começa a sofrer corrosão e a solução aqui fica mais concentrada. Então, se a gente observar em relação à a placa de zinco sofre corrosão. Se a gente observar em relação à solução, a solução ela fica mais concentrada. Em relação à do cobre, o cobre começa a se depositar na placa, consequentemente na solução ocorre menor concentração de cobre. A solução ela fica menos concentrada. E a nossa ponte de salina aqui permite o trânsito de íons indo e voltando para que a nossa pilha tenha um maior tempo de vida. Certo? Mas vamos lá como isso aparece em prova. Ocorrem semi-reações. Eu tenho a semi-reação do cobre e eu tenho a semi-reação do zinco. Vocês conseguem observar aí. A primeira pergunta é: as semi-reações são de oxidação ou de redução? Observem o seguinte, o cobre ele tem o NOx 2+, e do outro lado ele tem o NOx 0. Ele está indo de um NOx positivo para um NOx 0. Então, está diminuindo o NOx. Se está diminuindo, está ocorrendo redução. No zinco ocorre a mesma coisa. Essa é uma das formas de a gente observar. A outra é em relação aos elétrons. Nós temos 2 elétrons do lado dos reagentes. Sempre que os elétrons estiverem do lado dos reagentes, nós temos semi-reações de redução. Então, eu tenho semi-reação de redução do cobre e semi-reação de redução do zinco. A segunda pergunta é: quem vai oxidar e quem vai reduzir? Para responder essa pergunta, é só você identificar quem tem o maior potencial para aquela semi-reação. Como as duas semi-reações são de redução, quem tem o maior potencial? O zinco ou o cobre? Nesse caso, é o cobre que tem potencial de mais 0,34. O zinco tem de menos 0,76. Nesse caso aqui, nós levamos em consideração o sinal. Menos 0,76 é menor do que mais 0,34. Então, na hora de montar a nossa pilha, eu faço uma inversão da reação de zinco e monto a pilha. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o cobre sofre redução e o zinco sofre oxidação. Mostrando aqui para vocês. Invertendo as semi-reações e montando a pilha. O cobre eu vou manter nessa sequência, certo? E o zinco eu vou inverter e trocar o sinal. Então, cobre mantém, fica com mais 0,34 e o zinco eu vou inverter. Então, na de cima eu tenho a semi-reação de redução do cobre, na de baixo eu tenho a semi-reação de oxidação do zinco. Porque como eu tinha uma semi-reação de redução no anterior, quando eu fiz a inversão, os elétrons foram para o lado dos reagentes, aliás, dos produtos, e aí eu consigo observar que é uma semi-reação de oxidação. E outra coisa, ele está saindo de 0 para 2+, ou seja, está aumentando o NOx. Quem aumenta, oxida. Passo um sinal aqui, vou cortar os elétrons e eu vou montar a minha pilha. Zinco, cobre, formando zinco 2+, e cobre 0. E o potencial, você apenas soma. E aí você tem um potencial de mais 1,10. Professor, eu consigo observar que o potencial ele é positivo. Exatamente. As pilhas, elas são espontâneas. E toda vez que você tiver
um sinal positivo na sua soma, você tem uma pilha. Se for negativo, é uma eletrólise. E isso é extremamente importante, por quê? Porque em uma prova, por exemplo, numa alternativa, você tem lá pilhas falando no enunciado e nas alternativas tem apenas sinais positivos e as duas alternativas são negativas. Você já pode excluir isso porque você está falando de pilhas e pilhas obrigatoriamente é espontâneo sinal positivo. Sua pilha está montada e você consegue identificar que o cobre sofreu redução e o zinco sofreu oxidação. Mas você tem informações importantes para retirar daqui. Saber que placa corroeu, que placa aumentou de tamanho, que solução reduziu a sua concentração, que solução aumentou. E essas informações vamos retirar com a dica que eu vou dar para vocês hoje aqui. A dica é, portanto, Dona Porca. Então, alguns já devem ter ouvido falar disso, outros não. E aí eu vou colocar aqui, ó. Quem está do lado de diminui, oxida, negativo, ânodo da nossa pilha. Positivo, reduz, cátodo e aumenta. Então, a nossa dica fica assim. O fluxo de elétrons sempre ocorre do negativo para o positivo. E a corrente elétrica vem do lado inverso do fluxo de elétrons. Nesse caso aqui, como o cobre sofreu redução, eu coloco ele do lado positivo aqui. Então, o cobre ele é o cátodo da pilha. E o zinco, ele oxidou e ele fica sendo o nosso ânodo. Só aí você já tem uma dica importante. O cobre é o cátodo e o zinco é o ânodo, certo? Então, aqui na nossa pilha desligada, a gente já consegue observar isso, que o zinco é o ânodo e o cobre ele é o cátodo, certo? Com a pilha desligada, você não tem fluxo de elétrons e você não tem corrente elétrica. Então, você apenas consegue identificar quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Então, o cobre, ele é o polo positivo e o zinco, ele é o polo negativo. Com a pilha ligada, a gente já tem fluxo de elétrons e corrente elétrica. O zinco, nesse caso aqui, ele sofre corrosão. E aí você observa que o D vai identificar isso. Diminui, certo? E o cobre aumenta. Então, o lado do cobre ocorre aumento da massa. Ele é o lado positivo, ocorre redução, ele é o cátodo da pilha e aumenta. E se você observa que aumenta a massa, o que acontece com a solução? Ocorre redução da concentração. E o último aqui do zinco, para a gente fechar a nossa participação aqui, o zinco, ele diminui, ele oxida, ele é o polo negativo, ele é o ânodo da nossa pilha. Se ele diminui é porque ele está corroendo e mandando zinco para a nossa solução, ou seja, aumentando a nossa concentração, certo? Essa foi a nossa dica aqui para pilhas. Aí você se pergunta, e se for eletrólise, a dica serve? Você precisa fazer apenas uma adequação. Se for eletrólise, sim, serve. A adequação é, quando for eletrólise, faça a inversão dos polos. Então, você risca aqui o negativo, risca o positivo, certo? E você coloca positivo aqui e negativo aqui. E a gente finaliza a nossa dica de hoje. Até a nossa próxima aula. Então, galera, essa foi mais uma videodica para vocês. Pilhas é um assunto recorrente em provas e a Dona Porca vai ser de extrema utilidade para vocês em várias questões que abordam esse assunto. Para você que não viu os nossos vídeos antigos, assiste aqui, tá aqui os vídeos aqui para vocês, de extrema qualidade. Curte o nosso canal, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal, vai na nossa rede social no Facebook, Química Acontece com o Professor Dom, vai lá no nosso Instagram, dá um curtir, um compartilhar, avisa os seus amigos na escola, dissemina o Química Acontece e ajuda a gente nessa caminhada. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.